apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, graça e paz. Vamos orar, abençoados? Coloca a mão na sua Bíblia. Coloca a mão na sua Bíblia e vamos fazer uma confissão de fé. Porque a palavra dessa noite será muito poderosa e é uma palavra que precisa de que Deus opere em nossas vidas, né? Trazendo a revelação, porque é uma palavra espiritual, divina, que aqueles que vão ouvir precisam do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. Para dar o perfeito entendimento. Vamos orar? Coloca a mão na Bíblia. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Davi, Deus criador dos céus e da terra, Senhor que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o único e verdadeiro e absoluto Deus soberano, para a sua glória, em nome de Jesus Cristo, eu te peço para que haja revelação, para que haja entendimento do que vai ser lido, pregado e ensinado, ministrado. Libera anjos, ó Deus, para estar ministrando em favor dos teus filhos, das tuas ovelhas, dos teus eleitos, daqueles que foram de fato, de verdade chamados para viver em graça, predestinados em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram predestinados para entender a linguagem da graça e do apostolado. Manifesta a tua glória nestas ovelhas, aos que me assistem, aos que me ouvem agora pela internet, aos que me ouvem agora através de um CD, em um carro, numa casa, num computador, em qualquer lugar da face da terra. Eu recorro a Ti, eu rogo a Ti, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. O Senhor é poderoso para fazer além, infinitamente mais, além daquilo que pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Eu recorro a Ti, eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, porque bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Para a Tua glória, em nome de Jesus, seja dado revelação, sabedoria e o perfeito entendimento espiritual para aqueles que de fato e de verdade foram chamados, escolhidos e predestinados por Deus para estar em Cristo Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz a todos vocês na igreja e aos que me assistem e me ouvem agora no CD ou na internet. Hoje é dia 13 de março de 2013, né? Hoje é um dia histórico, porque o sistema religioso escolheu um novo líder. Na verdade não vai mudar nada, né? Porque as heresias e as distorções bíblicas já vêm por décadas, séculos e gerações. Não se iluda, não vai mudar nada. Hoje é dia 13 de março de 2013. Daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos você vai ver que não mudou nada, né? Mas uma coisa eu preciso dizer nesse dia histórico e deixar claro, e mais que claro, deixar registrado. 13 de março de 2013. O catolicismo, a Igreja Católica, hoje escolheu um novo Papa, 13 de março de 2013. Escolheu um novo Papa. Segundo eles, e eu vim nessa noite para desmascarar mais uma heresia da Igreja Católica, não do povo católico, da Igreja Católica, da denominação católica, do catolicismo, não do povo, não das ovelhas, porque as heresias não partem das ovelhas, as heresias, as distorções bíblicas não partem do povo católico, dos filhos de Deus católico. As heresias partem do sistema católico, da cúpula católica, do catolicismo, do ministério católico, papa, cardeal, bispo, padre. Faço questão de deixar isso bem claro. Então eu vim nessa noite desmascarar mais uma heresia
da Igreja Católica. A Igreja Católica, há décadas, séculos e gerações, vem falando, vem anunciando que Pedro era o primeiro Papa da Igreja Católica. Isso é uma mentira e eu vou mostrar na Bíblia. Mais que uma mentira, isso é uma heresia. O que é uma heresia? Uma distorção da verdade. A verdade não sou eu. A verdade é a palavra de Deus. Eu convido você que me assiste agora na internet, ou você que me ouve num CD, como vocês aqui na igreja, que acompanhem comigo na sua Bíblia. Porque se estiver escrito, eu creio, né? Então não vim falar de mim, não vim falar o que eu acho, não vim falar o que eu penso, eu vim falar o que está escrito. E segundo o que está escrito, vai ficar caracterizado e revelado a heresia, né? Vai ficar claro a heresia. A Igreja Católica tem dito, tem anunciado por décadas, séculos e gerações que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Isso é uma mentira e uma heresia. Como se não bastasse essa heresia, hoje, dia 13 de março de 2013, escolheram um novo Papa, porque o Papa anterior revogou, né? Ele revogou e agora entrou outro Papa. E então, a Igreja Católica tem anunciado outra heresia ao dizer que este novo Papa é o sucessor de Pedro. Ou seja, heresia em cima de heresia. Dá um sinal quem está entendendo. A primeira heresia, ao dizer que Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Isso é uma heresia. E eu vou mostrar na Bíblia. Dizer isso é uma tremenda heresia. É uma grande distorção da verdade. Heresia é distorcer a verdade. Herege é quem distorce a verdade. Qual que é a verdade? A Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz em João 14,6, mais precisamente Jesus falando. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi isso que Jesus disse? Estou dando o endereço. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde está a heresia? No que Jesus disse? Em nada. Jesus disse a verdade. A heresia está quando a Igreja Católica diz que Maria é a intercessora, que você chega a Deus através de Maria, que ela é a mãe e intercede por nós. Isso é uma grande mentira e uma grande heresia. Porque se Maria ela é intercessora, ou Maria está mentindo, ou então Jesus está mentindo. Porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus na Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus falou. A Igreja Católica diz que a Maria é intercessora. Quem está entendendo? Então eu vim nessa noite, como apóstolo de Cristo, e o que prova o meu apostolado é o que eu prego e ensino, que é extremamente bíblico. Eu vim nessa noite para desmascarar algumas heresias, porque o povo católico, que é o povo de Deus, faz parte do povo de Deus, o povo católico que faz parte dos filhos de Deus na face da terra, não podem ser enganados, não para sempre. Entra papa, sai papa, morre papa, o revoga o papa, entra outro papa, e as heresias continuam, e o povo continua sendo enganado. Entra papa e sai papa, e nenhum deles até hoje não disse que nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, nós não somos pecadores. Entra papa e sai papa, e o povo católico ainda pensa que são pecadores, quando na verdade o pecado foi perdoado em Cristo na cruz. Quando na verdade Jesus perdoou todos os pecados na cruz. Quando na verdade o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Quer dizer, a Bíblia diz que nós não temos pecado, somos novas criaturas. A Bíblia diz que os pecados foram todos perdoados. A Igreja Católica diz que o povo é pecador. Quer dizer, continua por décadas, por séculos e gerações, mentindo, enganando e anunciando heresia para o povo. Me dá um sinal quem está entendendo. Então eu vim aqui com amor, com zelo, velar pelos meus irmãos católicos. Porque muitos já nasceram, cresceram, ficaram velhos e morreram, e não conheceram o pastor Marcos? Não. Nasceram, cresceram, ficaram velhos e morreram, e não conheceram a verdade. Dá um sinal quem está entendendo. Vou falar de novo. O projeto não é conhecer o pastor Marcos. O
projeto de Deus é conhecer a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos irmãos católicos já nasceram, cresceram, ficaram velhos e morreram, e o Papa não disse a verdade, o cardeal, o bispo, o arcebispo, o padre, ninguém falou a verdade. Verdade sobre o pecado, verdade sobre o diabo, verdade sobre o batismo. Quem está entendendo? Então o povo católico há muito vem sendo enganado. Tentaram tapar a boca de Martinho Lutero, queimaram John Hus em 1500 na fogueira vivo. A Igreja Católica fez isso. A Igreja Católica queimou um padre que começou a anunciar a verdade, queimou o padre, abafou para que parasse de pregar a verdade. Perseguiram John Hus, perseguiram John Wesley, perseguiram Martinho Lutero. E entra papa e sai papa, e o povo nasce, cresce, fica velho e morre, e nada de falar a verdade. Então minha pergunta é essa, até quando vai isso aí? Será que eu vou ser mais um que vai ver a olho nu o povo continuar sendo enganado, nascendo, crescendo, ficando velho e morrendo, sem conhecer a verdade? Quem está entendendo o que eu vim falar nessa noite? Quem consegue entender que os nossos irmãos católicos têm por direito bíblico, têm por direito legal, conhecer a verdade? Quem consegue entender isso? Eu não vim aqui falar do povo católico, vim falar do catolicismo. Eu não vim falar do povo católico, vim falar da Igreja Católica. Quem está entendendo? Porque o povo é inocente. O povo só acredita em Maria porque os hereges ensinaram eles a acreditar em Maria. Ah, mas vocês não acreditam em Maria? Acredito sim, que ela foi mãe de Jesus. Morreu, acabou. Mas e agora? Não, agora acabou. Agora, 1 Timóteo 2, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, verso 5. Toda a Bíblia diz isso. Eu não sei como que o Papa, como o bispo, o cardeal, o arcebispo, o padre, eu não sei como que eles conseguem ainda sustentar a mentira e a heresia de que Maria é intercessora. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Eu não sei como que o Papa, como que o arcebispo, como que o bispo, como que o cardeal, como que o padre, como os teólogos, eu não sei como que eles conseguem ainda sustentar a mentira e a heresia de que Maria é intercessora. Não sei como que consegue sustentar isso, ainda. Só pode ser por dinheiro, só pode ser por interesse público, por poder político, só pode ser por isso. Me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. A Bíblia Católica diz, a versão Ave Maria. A Bíblia Católica diz, a edições paulinas. Você católico é só ler sua Bíblia. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mediador, intercessor. Romanos capítulo 8 diz claramente que Jesus é o nosso intercessor. Não é Paulo, não é Abraão, não é Moisés, não é João, não é Tiago, não é Mateus, não é Pedro, não é Marcos, não é Lucas, não é Timóteo, não é Davi, não é Salomão. O intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Só quem está entendendo e crê na Bíblia. Então vamos deixar claro, eu não vim falar mal de um homem. Eu vim falar mal de um sistema mentiroso. Eu vim falar mal, aliás, não é nem falar mal, é falar a verdade sobre um sistema político, religioso, corrupto e mentiroso e herege. É isso que eu vim falar mal. Talvez eu seja o Martinho Lutero do século XXI, né? Talvez eu seja o John Wesley do século XXI. Talvez eu seja o John Hus do século XXI. Talvez eu seja o João Calvino do século XXI. Sei lá, porque eles falaram a verdade. No tempo deles, em 1400, 1500, 1600, nós já estamos em 2013. E essa mentira e essas heresias não saem. Quem está entendendo o que estou falando? Vamos deixar claro que eu vou ler a Bíblia. Não vim falar de pessoas. Eu vim questionar. Por que que não se ensina a verdade? Eu vim questionar.
Eu vim questionar, não vim falar mal de ninguém. Eu só quero saber por que entra papa, sai papa, morre papa, entra papa, o papa revoga, vem outro papa, e ninguém fala a verdade. Ou seja, que o povo católico não é pecador. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você católico, você irmão católico que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há em você. Então eu estou indignado porque o Papa não te ensina isso. E já entrou outro. Um revogou, já entrou outro. E provavelmente ele não vai te ensinar. Então, meu irmão católico, você que me assiste pela internet agora, ou me ouve num CD, eu só estou te perguntando se você vai permitir ser mais um católico que nasce, cresce, fica velho e morre sem conhecer a verdade, sem questionar. Ou você não vai pensar nunca, meu irmão católico? Como é que você pode ser ainda pecador se Jesus já morreu pelos seus pecados? Será que você não vai pensar nunca? Como que você pode dizer para uma mulher que já morreu? E não é o caso de ser mulher, poderia ser um homem que já morreu. Por exemplo, Abraão, por exemplo, Moisés que já morreu. Por exemplo, Davi que já morreu. Então a questão não é ser mulher ou ser homem. A questão é ser inteligente, pensar como que você pode pedir para um morto, entre aspas, para uma morta, para rogar pelos seus pecados, visto que você não é mais pecador e a morta não pode te ouvir porque está morta. Então eu vim questionar o povo católico se vão ou não vão pensar. Se vai ficar sem pensar até o fim da vida. E sem conhecer a verdade. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Porque dia 13 de março de 2013, já entrou outro Papa. E 99,9999% que ele não vai falar a verdade. Ele não vai ensinar a verdade. Ele vai defender com unhas e dentes a tradição católica. E não vai defender com unhas e dentes a palavra de Deus. Quem está entendendo o que estou falando? E nisso, mais uma vez, o povo católico vai ser enganado, vai ser enrolado. Então eu vim desmascarar uma das muitas heresias, e eu só vim desmascarar porque na igreja católica tem ovelhas. Porque se fossem todos bodes, eu não estava nem aí. Porque Deus fez duas sementes, ovelha e bode. O bode não tem salvação. A ovelha tem a salvação. Então, eu só vim aqui falar porque no povo católico, no catolicismo, tem milhares de incontáveis de filhos de Deus e ovelhas de Jesus, que não podem, penso eu, morrer enganado, sem conhecer a verdade que é de graça. Quem está entendendo o que estou falando? Então eu estou preocupado com você sim, meu irmão católico. O que eu estou dizendo aqui? Que eu estou muito preocupado com você, meu irmão católico, minha irmã católica. Eu estou muito preocupado com você, minha irmã em Cristo católica, meu irmão em Cristo católico. Eu estou muito preocupado com você, porque já saiu um papa e entrou mais outro, que também não vai te falar a verdade. Porque o mínimo que ele teria que fazer, já que os outros não falaram, a primeira coisa que ele tinha que dizer, povo católico da face da terra, Romanos 4, 25. Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. Vocês estão sem pecados e justificados em Cristo. É a primeira pregação que esse novo Papa tinha que fazer. É a primeira. Se é, porque é verdade que não é, claro que não é. Eu não creio nunca, até que me prova o contrário. Se é que foi enviado por Deus. Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus, disse Jesus em João 8. Jesus disse em João 8, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, fala de Deus. Então o homem da verdade tem que falar a verdade, se é que é da verdade. Claro que não é. Eu estou falando mal de alguém aqui? Eu estou ofendendo alguém? Não, eu vim falar a verdade da Bíblia. Eu não posso falar? Eu não posso? Então por que vocês católicos têm Bíblia? Eu vim falar da Bíblia. Não vim condenar o povo católico, mas eu vim questionar o catolicismo. Até quando vai esconder a verdade do povo de Deus? Até quando vai ficar com essa história, com essa heresia de que Maria, que já morreu e não ressuscitou... Eu não preciso ser teólogo para saber que ela não ressuscitou, né?
Eu não preciso ser nenhum teólogo de 6 anos de teologia para saber que Maria não ressuscitou. Então eu vim questionar, até quando o povo católico vai ser enganado com essa conversa de que Maria, uma morta, como João morreu, como Pedro morreu, como Abraão morreu, estão mortos. Se está morto, não ressuscitou. Estou falando besteira? Maria ressuscitou? Abraão ressuscitou? João ressuscitou? O apóstolo Paulo ressuscitou? Davi ressuscitou? Então, se não ressuscitou, como que está? Morto. Se está morto, como que o morto pode interceder para quem está vivo? Só vim fazer essa pergunta. É só uma pergunta que eu tenho para fazer. O Papa, o cardeal, o arcebispo, o padre, que são teólogos, conhecedores da Bíblia, deveriam ensinar, explicar, pregar, ensinar o que eu estou falando aqui para o povo católico. Alguém dirá, pastor Marcos, o que você tem a ver com isso? Eu tenho muito a ver com isso. Porque eu amo os meus irmãos católicos. Estou sentindo na pele. Saiu um papa, está entrando outro, e provavelmente não vai falar a verdade. E o povo vai continuar sendo enganado. Estou falando besteira? Você vai ver os anos passar e o povo vai continuar sendo enganado. Sai papa, entra papa, e o povo católico não conhece a verdade. Não sabe a verdade, a culpa não é deles. Os líderes não falam. Não falam porque não querem que o povo saiba. Porque Jesus disse, se conhecer a verdade vos libertará. E eles são escravos do sistema. São escravos do sistema. Vamos desmascarar uma heresia aqui. Mateus capítulo 16. A primeira heresia que tem que ser desmascarada é essa. Mateus capítulo 16. Hoje é um dia histórico. De propósito estou fazendo essa mensagem. De propósito faço questão de dar a data. Para quê? Para daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 30, você vai ver que o sistema é o mesmo. Continua mentindo, enganando e enrolando as ovelhas. É ou não é verdade? Então, estou dando até a data para você ver, meu irmão. Daqui 1, daqui 5, daqui 10 anos, daqui 50, você vai ver que o sistema vai continuar mentindo e enganando. Escravizando as ovelhas de Jesus. Jesus já derramou o sangue, já morreu por elas, e o sistema escravizando as ovelhas do Senhor Jesus. Eu não posso ficar quieto, eu não posso aceitar isso aí, porque eu também sou ovelhas. E os meus irmãos católicos também são ovelhas de Jesus. Então eu não posso ficar quieto vendo meus irmãos sendo enganados, com mentiras e heresias. Dá um sinal quem está entendendo. Por isso que eu vim falar. Quem consegue me entender? Então, consegue me entender? Mateus capítulo 16. Quem já achou? Versículo 13. Preste muita atenção. Principalmente você, meu irmão católico. Principalmente você, minha irmã católica. Principalmente vocês. Preste atenção na sua Bíblia. Pode ser versão Ave Maria, versão de São Paulo, não tem problema. Preste atenção em Mateus 16, verso 13. Eu vou te explicar a heresia da Igreja Católica e vou te dar o verdadeiro entendimento. Essa conversa de que Pedro foi o primeiro papa, isso é uma mentira. Uma mentira que o sistema vem sustentando há décadas, séculos e gerações. Eles sustentam essa mentira, essa heresia. Sustentam. Mas eu vim te mostrar qual que é a verdade. Mateus 16, verso 13. Coloca o seu dedo no verso 13. Mateus 16, 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: ó discípulos, quem dizem, Mateus 16, 13, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus diz, o que eles falam que eu sou? Os homens falam que eu sou quem? Verso 14. Responderam os discípulos: ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Mateus 16, 15. Perguntou Jesus: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Eles falam isso, que eu sou um profeta, João Batista, Jeremias. E vocês falam o quê? O que vocês falam que eu sou? Verso 16. Agora vai entrar a verdade que eu vou te mostrar e a heresia que a Igreja Católica, por décadas, séculos e gerações,
tem sustentado, mentido e enganado o povo. Agora eu vou desmascarar. Porque a Bíblia é a mesma. Eu estou usando a Bíblia da editora Vida. Você pode usar a Bíblia da Edições Paulinas ou da Ave Maria, não tem problema nenhum. Você vai ver que a Bíblia é a mesma. Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu, porque Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. Depois do Pedro tem o que aí? Uma vírgula. Tem ou não tem? Veja na sua Bíblia aí. Eu vou desmascarar a heresia da Igreja Católica, dizendo que Pedro é a pedra da Igreja Católica. Isso é heresia, isso é mentira. A pedra é Jesus. Você não acha que Deus, sendo soberano, criador dos céus e da terra, ia edificar a sua igreja sobre um homem mortal? Tanto é mortal que já morreu. Deus não tem nem lógica, nem cabimento. Deus, o criador dos céus e da terra, Senhor sábio, soberano, Pai de sabedoria, edificar a igreja dele sobre um homem? Quem está entendendo? Não tem nem lógica. Eu que não sou Deus, eu não faria isso, porque o homem é falho. O que Jeremias disse? Maldito o homem que confia no homem. E você acha que Deus ia edificar a igreja dele sobre um homem? Um homem mortal, que já morreu. Então vamos à explicação. Mateus 16:18. Jesus disse: e também eu te digo que tu és Pedro. Depois do Pedro tem uma vírgula. Para que serve a vírgula? Minha professora de português me ensinou isso. Para que serve a vírgula? Vírgula não é ponto. Ponto é ponto final, acabou a frase. Ponto quer dizer que terminou a frase. Para que serve a vírgula? Diga: para separar a frase. Diga isso. E o ponto final? Diga: para terminar a frase. Quem está entendendo? Então você vai entender. Mateus 16:18. Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro. Por que Jesus diz que tu és Pedro? Coloca o dedo no verso 16. Aqui é um diálogo entre duas pessoas, uma conversa. Por que no verso 18 Jesus disse tu és Pedro? Coloca o dedo no verso 16 e vai entender. Porque Jesus falou no 18, tu és Pedro. E no 16, o que o Pedro falou? Tu és o Cristo. Aqui tem uma conversa, um diálogo. Jesus falou: quem que os homens dizem que eu sou? Aí o Pedro falou: tu és o Cristo. E o que Jesus disse? Tu és Pedro. Quem está entendendo? Então vamos fazer o diálogo. Jesus disse: quem que os homens dizem que eu sou? O Pedro falou: tu és o Cristo. Jesus: tu és Pedro. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que pedra? O Filho do Deus vivo. Isso é língua portuguesa. Aonde está a heresia? Em dizer que Pedro que é a pedra. Dá um sinal que não está entendendo. Foi o que eu te disse. Você acha que Deus iria edificar a sua igreja eterna sobre um homem mortal, falho, imperfeito? Tem cabimento uma coisa dessa? Hã? Não, então diálogo entre duas pessoas. Coloca um dedo, ó. Mateus 16, verso 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus respondeu? Coloca o dedo no verso 18. Ah, eu sou o Cristo? Tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra? Verso 16, o Filho do Deus vivo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra ela. Só aplaude ao Senhor, Rei dos Reis, se de fato você entendeu a verdade. Diga glória a Deus. Agora me dá um sinal quem entendeu mesmo. Quem
que é a pedra? Sobre esta pedra edificarei. Quem que é a pedra? É Pedro? Nem Pedro, nem João, nem Mateus, nem Marcos, nem Paulo, nem Tiago, nem Timóteo, nem Abraão, nem Davi, nem Moisés, nem Salomão. Porque eram homens falhos, imperfeitos, homens mortais, temporários. Essa pedra teria que ser uma rocha eterna. Jesus Cristo, que morreu sim, segundo a carne, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então a igreja de Deus foi e está edificada sobre a pedra. Cristo Jesus, eterno, não um homem mortal, Cristo Jesus. A primeira heresia está desmascarada. Quem entendeu? A primeira mentira, a primeira heresia da igreja. Agora sustentam, porque começou errado lá atrás. Consegue me entender? Começou errado lá atrás e não apareceu ninguém que tem coragem de dizer o que eu estou falando aqui. De explicar o que eu estou explicando. Não apareceu ninguém. Olha quantos dias, meses, décadas, séculos, gerações, não apareceu ninguém para falar isso, para explicar, para falar a verdade. Povo católico, a pedra é Cristo, não é Pedro, não é um homem. Nada contra Pedro, mas ele é um homem mortal, carnal, já morreu. A pedra teria que ser algo que durasse para sempre, algo eterno. Quem que é eterno? Pedro é eterno? Não, porque morreu. Quem que é eterno? Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo. A pedra fundamental. Diga, Abba Pai. Está aí desmascarada a primeira heresia. Que a Igreja Católica diz que a igreja foi fundamentada sobre a pedra que é Pedro. Daí que eles falam que Pedro foi o primeiro Papa, que é uma outra mentira e outra heresia que eu vou provar agora. Abram todas suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu estou falando aqui em independente, porque eu sou um ministério independente. Se você católico quer saber da verdade, você tem que vir até mim assistir no meu site, ouvir meus CDs, porque a igreja católica que você congrega não vai falar nunca. Alguém aqui já foi católico? Dá um sinal quem já foi católico. Eles falavam essas coisas que eu falo lá? Nunca vai falar. E você já saiu de lá, continuam sem falar, e não vai falar, nunca vai falar. Então você, meu irmão católico, você tem que ler a Bíblia. Você, minha irmã católico carismático, tanto faz, você tem que ler a Bíblia. Paulo disse, ouvir a todos e reter o que é bom. Você tem que ouvir, não fica igual jumento, igual cavalo, andando assim, ó. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir. Ouve o pastor, ouve o apóstolo, você tem que ouvir. A verdade está com alguém. Porque não tem cabimento um homem nascer pecador, crescer pecador, morrer pecador e ainda depois rogar a uma morta e pedir para ela rogar por pecador. Isso não tem cabimento. Desculpa. Isso é entendimento de jumento. Por quê? Como é que eu posso pedir para um morto rogar para quem está vivo? Eu, na minha inteligência, pediria para quem está vivo. Como que eu vou pedir ajuda para o morto abençoado? Levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Como é que você pode pedir ajuda para morto? Alô, quem aqui conhece alguém que já morreu? Um parente, um colega, um amigo. Quem conhece? Dá um sinal, você conhece? Então, amanhã, você que está com problemas, vai amanhã lá no cemitério e pedir ajuda para ele. Você está com um problema financeiro? Pede ajuda para quem morreu. Ele pode te ajudar? Você está com problema sentimental? Ele pode te ajudar? Em nada, porque ele está morto, ele morreu. Você quer homem mais importante na Bíblia que Abraão? O nosso pai na fé? Você quer mais importante que Abraão? Você quer homem mais importante que Davi? O homem segundo o coração de Deus? Você quer homem mais importante que Moisés? Cujo mesmo Deus falava face a face? Você quer mais importante que ele? Ora, se eu tivesse falado com o morto, eu ia falar com Abraão. Se eu tivesse falado com o morto, eu ia falar com Davi, o rei Davi. Eu ia falar com Maria. Eu ia falar com Davi, com Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Mas nem com eles eu posso falar, porque todos estão mortos. Por isso que nós rogamos a Jesus, que é o único que está vivo, e vivo para todo sempre. Não é difícil o povo católico entender
entender isso. Não é difícil. Então uma coisa é heresia. Uma coisa é heresia. Outra coisa é ser burro. Outra coisa é não pensar. Uma coisa é heresia. Estou te mostrando que é heresia. Estão distorcendo a Bíblia. Estou te mostrando a heresia. Outra coisa é você não pensar, meu irmão. Como que você vai deixar de falar com quem está vivo para falar com quem está morto? Dá um sinal quem está me entendendo. Sem ofensas. Vamos na lógica, na razão. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. Vamos na lógica, vamos na razão. Não tem lógica falar com quem morreu. Seja homem, seja mulher, seja profeta, seja apóstolo, seja quem for. Não tem lógica falar com o morto. Alguém consegue entender isso? Isso não é racional. Então uma coisa é heresia. Outra coisa, desculpa, é não pensar. Porque se eu falar que é ser burro, você vai se ofender? Porque para mim é ser burro. Eu deixar de falar com o vivo para falar com o morto, isso é burrice. Já falei, né? Sem ofensa. Estou só tentando fazer você entender. Mateus capítulo 8. Quem já achou? Outra mentira e outra heresia da Igreja Católica. Hoje, dia 13 de março de 2013, apresentaram um outro Papa. Aqui na Terra, estamos na Terra, tá? Nós moramos no Brasil, São Paulo, Santo André, estamos na Terra. E aqui na Terra, dia 13 de março de 2013, hoje o catolicismo apresentou um outro Papa, porque o anterior revogou. Bom, segundo a tradição católica, nenhum Papa pode casar. É ou não é verdade? Então, como é que continuam sustentando a mentira e a heresia de que Pedro foi o primeiro Papa da igreja, se Pedro tinha sogra? Se Pedro tinha sogra, logo ele tinha mulher. Se tinha mulher, não podia ser Papa. Mas vou mostrar na Bíblia. Leia comigo. Mateus 8, verso 14. Mateus 8, verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele. Fala pro seu irmão, ó, tá vendo? Pedro tinha sogra. Fala pro seu irmão, ó, Papa não pode ter sogra. Porque não tem mulher? Meu irmão católico, não é verdade? O Papa pode ter mulher? Não pode, né? Então como que você fala que Pedro era Papa se ele tinha sogra? São verdades que escondem de você. E nisso o povo católico nasce, cresce, fica velho e morre sem saber, sem conhecer a verdade, que é direito legal do povo católico conhecer a verdade, pois são filhos de Deus, são herdeiros de Deus. Então não estou preocupado com o catolicismo, estou preocupado com o povo católico, que são filhos de Deus, que são ovelhas de Deus. É direito legal deles conhecer a verdade, pois são filhos e herdeiros de Deus. Eu não me conformo, eu não admito saber que meus irmãos católicos estão nascendo, crescendo e morrendo sem conhecer a verdade, que é direito deles conhecer, como nós conhecemos. Quem consegue me entender? Eu não estou cometendo nenhum crime. Não estou cometendo nenhum crime. Eu só estou pensando que os meus irmãos católicos, por serem filhos de Deus como nós, por serem ovelhas de Deus como nós, é direito legal. Não é pedir nada demais, é direito legal. Conhecer a verdade, saber a verdade como ela é direito deles. Quem consegue entender? Só que eles estão ouvindo a verdade? Não, estão ouvindo para pedir para uma mulher que já morreu. É isso que eles estão ouvindo. Isso é uma heresia. E além do mais, irracional. Porque ensinar uma pessoa inteligente, pedir para quem morreu, isso é irracional. E Paulo diz em Romanos 12, para oferecermos a Deus um culto racional. Ou seja, um culto inteligente. Razão, raciocínio. Romanos 12, ofereça a Deus um culto racional. Aí você vai na igreja católica, eles te ensinam a pedir para quem morreu. Isso é racional? Isso aí é racional? Claro que não é, isso é irracional. Alguém consegue me entender? Me dá um sinal. Estou falando com pessoas adultas.
Dependente de posição social, de posição espiritual, pode ser quem quiser. Pode ser o presidente, pode ser o Papa, pode ser o Pai de Santo, pode ser o Hare Krishna. Eu estou chamando a inteligência, a razão. Não tem lógica deixar de falar com quem está vivo para falar com quem está morto. Não tem nenhuma lógica. Isso não é racional. Além de ser uma heresia, é irracional. Mateus 8, verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre. Mateus 8,15. Jesus tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela quem? Diga, sogra de Pedro. Ela se levantou e o servia. Está claro ou não está claro? Está ou não está na Bíblia? Pedro tinha sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha o quê? Mulher. Papa pode ter mulher? Não, se não pode ter mulher, nunca vai ter sogra. Como é que Pedro tinha? Aí você vem falar que Pedro era o primeiro papa. Ei, eu conheço a Bíblia. Eu tenho mais de 38 Bíblias em casa. Eu conheço a Bíblia. Não vem com conversa que não, eu não caio nessas conversas. Tudo que eu ouço, eu consulto na Bíblia. Oh, o Pai de Santo tem todo o direito de falar. Eu vou consultar na Bíblia. O Hare Krishna, ele tem todo o direito, liberdade de expressão. Ele vai falar algo, eu vou consultar na Bíblia, na palavra de Deus. Assim como que eu falo, quando o Papa fala alguma coisa, eu vou consultar na Bíblia. E assim vocês devem fazer quando eu falo alguma coisa. Vocês têm que consultar na Bíblia. Agora, fala que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Lendo a Bíblia, está claro que Pedro tinha sogra, que conversa é essa? Então está mentindo para o povo? Está enganando o povo? É de propósito ou sem querer? Mas sem querer por mais de 1000 anos? Aí não dá, né? Eu não posso pensar que é sem querer, já passou mais de 1500 anos. Eu não posso pensar que é sem querer. Hã? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Dia 13 de março de 2013. Hoje. Escolheram. Escolheram o sucessor de Pedro. Você sabe quem foi Pedro, irmão católico? Meu irmão católico, eu te considero como irmão em Cristo. Minha irmã católica, povo católico na face da terra, eu vos considero como irmãos em Cristo. Porque eu não estou olhando para a doutrina. Porque na doutrina vocês estão cheios de heresia. Estão carregados de heresia. Está empesteado de heresia. E parece que vocês não acordam nunca. Então tem que bater forte para ver se alguém acorda e leia a Bíblia. Se ler a Bíblia vai enxergar as coisas de Deus. Porque vocês também têm o Espírito Santo. Deus revela as coisas. Tem que deixar de ouvir o homem para ler a Bíblia. Agora vocês parecem bonequinho de chumbo. Tudo que o homem fala, vocês estão lá igual bonequinho de chumbo e não conferem na Bíblia. Tem que conferir na Bíblia. Posso ouvir um amém? Ou eu estou falando besteira aqui? Tem ou não tem que conferir na Bíblia? Gálatas capítulo 2. Hoje é dia 13 de março de 2013. O catolicismo, a Igreja Católica, escolheu o sucessor, não é assim que eles falam? Não é assim? O sucessor de Pedro. Falaram na televisão várias vezes. Hoje escolheram o novo sucessor. Você sabe o que é um sucessor? Quem quer me falar aqui? Está colocando no lugar, né? Sucessor de Pedro. Olha, Pedro não está mais aqui, então quem vai representar ele é esse homem aqui. Sucessor, né? Então, para você saber sobre o sucessor, você tem que saber quem foi o Pedro. Porque hoje, no século 21, dia 13 de março de 2013, o mundo está vendo o sucessor de Pedro. Diga bem forte, mas quem foi Pedro? Bom, se eu falar que Pedro foi um homem que negou Jesus 3 vezes, alguém vai falar, apóstolo, não podemos conhecer segundo a carne, vamos perdoar Pedro. Tá bom, eu perdoo a Pedro. Então vamos esquecer esse negócio que ele negou 3 vezes. Mas ele negou. Eu posso esquecer, mas ele negou, está escrito, está registrado. Tá ou não tá? Não está escrito? Então você não quer que eu toque no assunto que ele negou Jesus 3 vezes? Não é para tocar?
Então tá bom, vou dar um boi para vocês, tá? Não é para tocar, mas ele negou, vocês sabem que ele negou Jesus 3 vezes. Então, não vou nem ler, vamos deixar de lado isso aí. Diga bem forte, quem foi Pedro na Bíblia? Gálatas 2, versículo 7. Se a Igreja Católica não fala, se o Papa não fala, o apóstolo Paulo fala quem foi Pedro. Amém, abençoados? A Igreja Católica não fala quem foi Pedro. O catolicismo não fala quem foi Pedro. E quando fala, fala distorcidamente. Então eu vou te mostrar na Bíblia quem foi Pedro. Gálatas 2, versículo 7. Paulo disse. Aliás, eu posso até ler o verso 6, para ficar melhor explicado. Gálatas 2, 6. Vamos ler. Paulo falando. Gálatas 2, verso 6. Toda a Bíblia tem Gálatas 2, 6. Vamos lá? Diz assim, ó, Gálatas 2, 6. Paulo falando. E quanto àqueles, sujeito oculto no plural. Aqueles são pessoas, certo? Amém, abençoados? Estão me entendendo? Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, subliminarmente, Paulo está dizendo que já não eram nada. Não é verdade? É porque pareciam ser, então Paulo está dizendo, eles não eram coisa nenhuma. É o que ele está falando. Gálatas 2, 6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Quais tenham sido noutro tempo. Que tempo? Digam antes de Cristo. Digam debaixo da lei. Quais tenham sido noutro tempo. Paulo disse, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Olha o sujeito oculto no plural. Esses, diz respeito a pessoas. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Alguém dirá, mas quem são aqueles que Paulo está falando? Quem são esses? Vamos ler o verso 7, vai começar a aparecer nome das pessoas. Gálatas 2, 7. Paulo disse, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como, já apareceu o nome, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Para aí, deixa eu explicar uma coisa. Na terra existem duas igrejas, dois tipos de igrejas. Por que dois tipos de igreja? Gálatas 2,7. Porque existem dois evangelhos. Gálatas 2,7. Existe o evangelho da incircuncisão, que é o que essa igreja prega. Incircuncisão, ou seja, não circuncisão. Não. Então, incircuncisão, não circuncisão. Nós não praticamos a circuncisão judaica. Batismo, Santa Ceia, que a Bíblia chama de Páscoa, unção com óleo, jejum, subida no monte, sacrifício, festa de Pentecostes. Tudo isso aí é circuncisão. Coisas de judeu que viveram debaixo da lei. Quem está entendendo? Então, na terra, existe a igreja que prega incircuncisão. Por exemplo, pela graça sois salvos. O que é isso aí? É incircuncisão. Você é salvo pela graça, ó. Efésios 2,8. Pela graça você é salvo. Hebreus 10,38. O justo viverá por fé. Mateus 9,29. Jesus diz, olha, tudo é possível ao que crê. Então é incircuncisão. Eu creio que eu sou salvo pela graça e eu vivo pela fé. Eu não preciso fazer nada. Eu creio, eu acredito. Isso é incircuncisão. Quem está entendendo? Esse é o evangelho que Paulo pregava. Agora, e o evangelho que Pedro pregava? O evangelho da circuncisão. Você quer ver Pedro pregando? Abre em Atos 2. Você vai ver Pedro pregando circuncisão. Atos 2. Eu já volto em Gálatas já. Atos 2. Porque as pessoas não sabem quem é Pedro. Levantaram hoje foi escolhido o sucessor de Pedro. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Logo, esse sucessor de Pedro vai pregar o quê? A graça? Claro que não, vai pregar a lei, vai pregar a circuncisão. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Você não pode nem esperar que o Papa vai pregar a graça. Ele vai pôr a condenação no povo. Porque Pedro pregava a lei, o sucessor dele vai pregar o quê? O que vai pregar? A lei também, ué. Quem está entendendo? Por isso que eu disse que a Igreja Católica não vai mudar. Não vai mesmo.
Porque colocaram um homem lá que é para imitar Pedro. Ó, nós estamos te colocando aqui, mas tem que imitar Pedro, hein? É Pedro que tem que imitar, hein? O nosso pai aqui é Pedro. Aí o povo católico, estamos perdidos então. Toca a gente começar a ir rezar de novo, fitinha no braço, acender vela e nada de resolver. Eu sou católico há 95 anos, nasci pecador, continuo pecador, estou com 95 anos, logo eu morro e ainda estou pecador. Quer dizer, evangelho da circuncisão não tira pecado. É o que o novo Papa vai pregar. Ele é sucessor de Pedro, é o que Pedro pegava. Está claro ou não está claro? Aqui vocês ouvem excelências de revelações. Aqui você ouve as excelências das revelações da graça de Deus. Vamos ver Pedro pregando circuncisão? Alô, compara com Gálatas 2. Você não fecha o Gálatas 2 não, hein? Ó, Atos 2, quem já achou? Atos 2, 37. Vou te mostrar e provar na Bíblia que Pedro pregava circuncisão, ou seja, pregava lei. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram para quem? Para Pedro. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Colocaram o homem hoje lá para ser sucessor de quem? De Pedro. Logo, ele vai ter que fazer o que Pedro fez. Então vai ter que negar Jesus 3 vezes também, né? Porque Pedro fez isso. Ah, eu esqueci que não era para falar mais desse assunto. Escapou. Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Coloca o dedo no verso 38. O povo perguntou: que faremos, irmãos? Atos 2, 38. Olha a resposta. Disse-lhes, quem é que disse? Pedro. Olha o que o Pedro falou. Vocês não sabem o que é para fazer, né? Aí o Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para aí. Isso aqui é uma heresia. Mas está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, mas é uma heresia. Por quê? E vou te provar. Por quê? Atos capítulo 2 já é depois da morte e ressurreição de Jesus. Certo? Atos 2, Jesus já tinha morrido na cruz por nossos pecados. Como é que Jesus já tinha morrido pelos pecados? E o Pedro fala: irmãos, se arrepende e se batiza para perdão dos pecados. O que ele está dizendo? O que Jesus fez na cruz não valeu para nada. Se vocês não se batizar, vocês vão continuar pecadores. Só que quem prega a lei, Paulo disse em Hebreus 10 que a lei não aperfeiçoou o crente. Então o crente se batiza, cumpre a lei tudo bonitinho, mas ele continua sendo pecador. Então o sucessor de Pedro que colocaram lá não vai resolver nada. Dá um sinal que isso ainda não. Está claro ou não está claro? Quem tiver esperando mudança, tira o cavalinho da chuva. Porque vocês não falaram que ele é um sucessor de Pedro? Então ele vai ter que fazer o que Pedro fez. Ele é sucessor, ele está no lugar de Pedro. Certo? É ou não é verdade? Agora compara com Gálatas 2,7. Olha o Gálatas 2,7. Ó, Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, não precisa circuncidar. Amém, abençoados? Olha lá, ó. Gálatas 2,7, Paulo falando: viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Por isso que Pedro mandou se batizar, se arrepender para perdão dos pecados, quando na verdade os pecados já tinham sido perdoados aonde? Na cruz. Só quem está entendendo. Vai seguir Pedro, vai. Vai seguir Pedro. Vai seguir Pedro. Engraçado que tudo na vida pode ficar pior, né? Gálatas 2,14. O povo católico precisa saber quem foi Pedro.
Olha, o pastor veio caguetar. Eu não sei como que você vai interpretar. Eu só estou lendo a Bíblia. Se tiver escrito, eu creio. Olha, ele veio entregar Pedro. Alguém tem que falar a verdade, abençoado. Então ninguém fala nunca. Diga bem forte. Gálatas 2,14, diga isso. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo disse em Gálatas 2,14, meu irmão católico. Colocar o sucessor de Pedro. Olha o que Paulo disse sobre Pedro. Gálatas 2,14, olha lá, ó. Gálatas 2,14, Paulo diz: mas quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse para quem? Para Pedro. Meu irmão católico, você precisa conhecer Pedro. Você precisa ler a Bíblia e saber quem foi Pedro. Gálatas 2,14, Paulo diz: quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: ô Pedro, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Pedro aqui estava como um tremendo fariseu, hipócrita. É ou não é verdade? Hipócrita. Um religioso hipócrita. Ele era papa? Claro que não era, mas ele era papa? Então papa hipócrita. Hipócrita, bora lá, Gálatas 2,14. Ô Pedro, se você é judeu e vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Isso nada mais é que hipocrisia, coisa de fariseu, que Jesus disse em Mateus 23, que colocam fardos pesados no ombro das pessoas e eles mesmos nem com o dedo querem mover. Quem está entendendo? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Eu li Gálatas 2,14, vamos ler Gálatas 2,15, vamos continuar. Gálatas 2,15. Aí o Paulo continuou a falar com Pedro. Diga, Paulo falando com Pedro. Gálatas 2,16, o Paulo disse, Gálatas 2,15, o Paulo disse: nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Para aí. O verbo está no plural. Percebeu? Paulo não disse eu sei. Ele falou nós. Gálatas 2,15, ó. Nós. 16. Sabemos. Nós quem? Era um diálogo, era uma conversa. Paulo e quem? Paulo e Pedro. Quando ele disse nós sabemos, o que ele quis dizer? Que Pedro também sabia. Sabia ou não sabia? Então quer dizer que o Papa também sabe, né? Não é? Ué, se Pedro sabia e colocaram um sucessor de Pedro, e Pedro sabia, então o Papa também sabe. Mas não fala. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Então, meu irmão católico, estou te explicando. Colocaram um homem para ser sucessor de Pedro. E o Pedro era um fariseu. Era um hipócrita. Ou seja, um homem que conheceu a verdade. Está aqui, ó. Olha lá. Ó, Gálatas 2,14. Olha o 14. Paulo falou: mas quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Vamos ler agora o verso 9. Gálatas 2,9. Ainda no mesmo capítulo. Nada contra o povo católico, contra o catolicismo que não fala a verdade, que esconde a verdade do povo. Gálatas 2,9, olha o que Paulo diz: quando conheceram a graça que me fora dada. Diga bem forte, Gálatas 2,9. Olha o que Paulo disse, ó: quando conheceram a graça que me fora dada. Diga, quem conheceram? Gálatas 2,9, ó. Tiago, Pedro e João. Cefas quer dizer Pedro. O sistema tentou mudar para ver se... mas não sabe quem é. Não sei sim. Cefas é Pedro. Ninguém fala e eu falo, tá? Eu falo, ó, Cefas quer dizer Pedro. Então quer dizer que Gálatas 2,9, Pedro conheceu a graça que foi dada a Paulo. Diga, Gálatas 2,9. Pedro conheceu a graça que foi dado a Paulo, que foi revelado a Paulo.
Diga, Gálatas 2,14. Mas ele não andou conforme a verdade do Evangelho. Quer dizer, olha para mim. Gálatas 2,9. Se ele conheceu a graça, Gálatas 2,9. Gálatas 2,14. E não andou conforme a verdade. Se ele não andou conforme a verdade do Evangelho, então ele andou conforme a mentira. Qual que é o contrário da verdade? Mentira. Qual que é a verdade do Evangelho? A graça. A graça é a verdade do Evangelho. E qual que é a mentira do Evangelho? Qual que é? A lei. Que o homem tem que fazer para ser. Tem que ficar rezando 50 Ave Maria, 30 Pai Nosso. Para quê? Para que isso aí? Se Jesus já pagou o preço na cruz, me fala para quê? Ou não pagou na cruz? Ou a sua Bíblia não diz isso, meu irmão? Que Jesus derramou o sangue por nós pecadores? Diz ou não diz? Agora, ele derrama o sangue pelos pecadores e ainda continuou pecadores, então por que ele derramou o sangue então? Quem está entendendo? A verdade tem que ser dita. Povo católico, abra os olhos. Aliás, leiam a Bíblia, leiam as cartas de Paulo. Para com esse negócio de ficar lendo Mateus, que Mateus não entendeu nada. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles só falaram da vida do Jesus da carne. Mateus, Marcos, Lucas, João, só falaram do Jesus de Nazaré, que morreu com 33 anos. Leia Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. Pela graça sois salvos, abençoado em Cristo, liberto das potestades do ar, liberto do império das trevas, o diabo foi aniquilado, não temos mais pecado, fomos escolhidos por Deus. Leia Paulo. Mateus e Marcos não souberam nada, não entenderam nada, não receberam nenhuma revelação. A revelação da graça de Deus em Cristo foi dada para o apóstolo Paulo. Maior mentira do mundo é falar que Pedro foi a pedra da igreja, que Deus construiu a igreja sobre Pedro. Isso é uma mentira, uma heresia do mundo. Quem está entendendo? Para terminar aqui, ó, Gálatas 2,15. Estou terminando já. Diga bem forte, Gálatas 2,15. Nós que somos, Paulo falando para Pedro, diga, Paulo falando com Pedro. Gálatas 2,15. Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Diga, Pedro sabia que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo falou que ele sabia, olha lá. Diga, Gálatas 2,16. Paulo falou, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Maria. Gálatas 2,16. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Irmão, leia a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Essa mensagem é feita com amor. Ela tem exortação. Ela tem autoridade espiritual, porque eu sou profeta, eu sou apóstolo. Eu tenho que usar a autoridade para falar a verdade, igual Jesus usava. Mas essa mensagem é feita com amor. Ela é feita para vocês. Não é para mim, porque eu já conheço a verdade, eu conheço a graça. Eu não sou a verdade, eu conheço a verdade. Essa mensagem é feita para você, que está ouvindo o conto da caronchinha. Pai nosso que estás nos céus. Isso aí é oração de judeu, irmão. Fica lendo só Mateus, fazendo oração de judeu. Nós somos gentios. O povo escolhido de Deus, o povo eleito. Não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça. Leia Paulo, leia as cartas de Paulo, você vai entender. Ó, nas cartas de Paulo não tem oração do Pai Nosso, nas cartas de Paulo não tem Ave Maria cheia de graça, nem sem graça. Na oração de Paulo só tem a graça revelada. As boas novas do Evangelho de Deus em Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor? Quem é que inventou a Ave Maria, hein? Eu sei quem foi. Foi Lucas. Lucas 2. Foi Lucas que começou com esse negócio de Ave Maria. Salve agraciada. Por isso que Ave Maria. Ave quer dizer salve. Então Lucas, a Maria chegou com a sua prima Isabel, João Batista, né? Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Eu conheço a Bíblia, tá?
Isabel, mãe de João Batista, na barriga, no ventre, e Maria, mãe de Jesus. Elas se encontraram, Lucas falou isso, se encontraram, aí a Isabel falou, salve agraciada, bendita és vós entre as mulheres. Isso é Lucas falando. Ah, mas está errado? Não, era uma saudação. Mas em graça, é graça e paz abençoado. Eu vou falar, salve Davis, salve Claudete, salve Diego, a vizinha, pequenininha, ave Cido, ave Sandra, ave Gilson. Saudação da nova aliança é graça e paz, abençoado de Deus em Cristo. Quem recebe esse ensino? Tem nada de ave. Paulo disse em 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Povo católico, vocês têm que imitar a Paulo. Estou dando fundamento. 1 Coríntios 11, 1. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esquece Pedro. Esquece Pedro. O Pedro não andou... Gálatas 2,14. O Pedro não andou conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Confere na sua Bíblia. Como é que você pode ter por espelho um homem que conheceu a graça e andou debaixo da lei? Como é que você pode ter por espelho um homem que conheceu a verdade e não andou na verdade? Aí ele morreu. Agora coloca o sucessor dele. Quer dizer, então ele também não vai andar na verdade? Como é que eu posso crer nesse homem? Como que eu posso seguir esse homem? Se ele é sucessor daquele que não andou na verdade. Levanta a mão quem está entendendo. Está entendendo mesmo? Abre um parênteses. Eu preciso usar a autoridade espiritual que Deus me dá. Isso se chama unção. Daqui a pouco eu vou terminar a mensagem e vou voltar no normal. Aí eu volto no normal. Mas agora eu estou debaixo de uma unção para falar a verdade. E com a autoridade que o Espírito Santo me dá. Quem reconhece? Terminar aqui, ó, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será o quê? Justificado. Diga, e Pedro sabia disso. Mas não andou conforme a verdade do Evangelho. Agora eu quero saber quem está entendendo. Aí colocaram o Papa lá, o dia 13 de março de 2013, o sucessor de Pedro. Se o Pedro não andou conforme a verdade do Evangelho, esse homem também não vai andar. Quem está entendendo? Como os outros também não andaram. Dá um sinal quem está entendendo. Então o povo católico abre o olho, leia a Bíblia, leia Paulo, leia o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós brasileiros, americanos, italianos, japoneses, nós somos povo gentil, ou seja, não judeus. O apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, 13, Paulo deixou bem claro que ele é o apóstolo dos gentios, não Pedro. Paulo é o apóstolo dos gentios. Então vocês têm errado nisso. Seguido um homem que não andou conforme a verdade do Evangelho. Então Paulo apareceu no cenário, 1 Coríntios 11, 1, e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não vai imitar Pedro, porque Gálatas 2,14, ele conheceu a verdade, mas não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Quem está acompanhando o raciocínio? Então se errar, vai errar sabendo. Antes de Gálatas, 1 Coríntios 3, para terminar. 1 Coríntios 3. Não é questão de ser católico, ou ser macumbeiro, ou ser espírita, sei lá o quê. Com um ensino desse, eu já ia começar a pensar. Opa, pera um pouquinho. O homem lá entrou como sucessor de Pedro, mas Pedro não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. Não é que está escrito? Então, colocou ele no lugar de Pedro, então ele também não vai andar. Pedro não andou, ele também não vai andar. Não é fácil entender isso? 1 Coríntios 3, para terminar, com 2 versículos bem rapidinho. 1 Coríntios 3, quem já achou, diga amém.
Coloque o seu dedo no verso 10. E por favor, veja que tudo que eu estou lendo está na Bíblia. Não estou inventando nada, não estou aumentando nada, também não estou tirando. Como está escrito, estou lendo. 1 Coríntios 3, verso 10. Coloca o dedo no verso 10. 1 Coríntios 3, 10. O apóstolo Paulo falando. Coríntios 3, 10, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Ou seja, segundo a revelação da graça de Deus que me foi dada. Quem está falando? Paulo. Então a graça, a revelação da graça foi dada para quem? Para Pedro? Para quem? Para Paulo. Como é que você pode seguir Pedro, irmão? Como é que você pode seguir Pedro, e Pedro já não está mais aqui hoje, aí colocar alguém no lugar dele para representar ele? Está tudo errado. É erro em cima de erro. Como é que você vai seguir uma pessoa que não andou na verdade? Quando Paulo diz em Coríntios 3,10, olha lá, ó, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como, eu quem? Paulo ou Pedro? Paulo, quem é que está falando aqui? Paulo, olha lá, ó, Coríntios 3,10, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha o verso 11, Coríntios 3,11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Maria, amém? Então já tem problema aí, ó. Já tem problema aí. Já tem problema. 1 Coríntios 3,10, a graça foi revelada a Paulo. 1 Coríntios 3,11, ele disse, eu pus o fundamento, ninguém pode pôr outro, o qual é Jesus Cristo. A Igreja Católica tirou o Paulo e colocou o Pedro. Paulo, o fundamento de Paulo é Jesus Cristo. O fundamento de Pedro, acho que era Maria, né? Que é o que a Igreja Católica está seguindo. Alguém aqui é racional? Está me entendendo? Qual que é o fundamento da Igreja Católica? Pedir para uma mulher que já morreu. Eu digo mulher porque é mulher. Ela não foi nada mais que isso. Ela foi uma mulher igual a prima dela, Isabel. Ela foi uma mulher igual a mulher de Abraão, a Sara. Ela foi uma mulher normal. Deus escolheu ela, podia ter escolhido outro. De Isabel nasceu João Batista, o profeta. Né? E de Maria nasceu Jesus. Glória a Deus pela vida da Maria. Deus escolheu ela, do ventre saiu Jesus. Glória a Deus, acabou, morreu, acabou. Glória a Deus pela Maria. Nada mais que isso. Glória a Deus por Abraão, glória a Deus por Moisés, glória a Deus por Davi, glória a Deus por Maria, glória a Deus pela vida de Maria, que foi usada por Deus para nascer Jesus. Nada mais que isso. Que glória que a Maria merece? Qual glória? Outra heresia da Igreja Católica. Muitas igrejas católicas têm uma faixa escrito assim, ó, pede para a mãe que o filho atende. Isso é a maior heresia, que desfeita a Jesus, o Filho de Deus. Que desfeita! Que desfeita a faixa escrita, pede para a mãe que o filho atende. Subliminarmente está dizendo que a mãe é maior que o filho, só que o filho é Deus. Nada e nem ninguém é maior que Deus. Que heresia que é essa? Pede para a mãe que o filho atende. O filho é o próprio Deus revestido em carne. O filho é o Criador. O filho é o Pai. O filho é o Espírito Santo. O filho é o Senhor Todo-Poderoso. Não precisa pedir para ninguém. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Outra heresia desmascarada. Pede para a mãe é brincadeira pedir para a mãe, né? O que eu fico indignado, será que é só eu que vejo essas coisas? Você entendeu? A frase na Igreja Católica, pede para a mãe que o filho atende, isso me deixa irado. Claro, uma heresia nos olhos para todo mundo ver, ninguém fala nada. Como pedir para a mãe? Pelo amor de Deus, ó, para acabar, eu estou com a Bíblia aqui, ó, me mostra alguém pedindo para a mãe. Me mostra alguém pedindo para Maria, para Jesus curar um doente, para ele curar o cego. Me mostra na Bíblia alguém pedindo para Maria, para que Jesus fizesse. Jesus não fez a vontade de Maria. Ele foi enviado por Deus. E ele falava, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Que heresia é essa? Que ninguém fala nada. Para fechar com chave de ouro, 2 Coríntios 11. Desculpa, 2 Coríntios 10, 11.
Eu não suporto ver mentira. Não, eu não suporto ver mentira. Se todo mundo lá fosse bode, eu não falava nada. Mas lá tem muitas ovelhas. Na Igreja Católica tem milhares e milhares de incontáveis ovelhas, filhos de Deus, que têm por direito legal conhecer e entender a verdade. Não podem morrer enganados, não podem. Só se quiserem, é diferente. Mas eu estou aqui para mostrar. Como lá ninguém mostra, eu estou mostrando de fora. Quem sabe eu consigo salvar alguns, né? Como Paulo falava. 2 Coríntios, quem já achou? Capítulo 11, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Para aqueles que seguem a Pedro, que não é a rocha, que negou Jesus 3 vezes, e o pior que isso, Gálatas 2,14, que não andou corretamente conforme a verdade do Evangelho. É que o Pedro não está aqui, senão eu ia falar, que vergonha, hein, Pedro? Eu ia falar, ô Pedro, que vergonha, hein? Ô Pedro, quer dizer então que você conheceu a verdade? Gálatas 2,9, você conheceu a graça através de Paulo e não andou conforme a verdade, preferiu contar mentira e viver da lei? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele sabia disso, Gálatas 2,16, ele sabia. Tá me entendendo? Ele sabia disso aí. Eu ia falar, Pedro, que vergonha, hein? Ah, mas ele não está aqui, ele já morreu. É, mas colocaram um sucessor. Que vergonha, hein, Papa? Saber que o homem não é justificado pelas obras da lei e você mandando pagar penitência. 30 Ave Maria, 50 Pai Nosso, acende uma vela para Deus perdoar. O que é isso aí? Isso é obras da lei, igual o 1 Pedro. Ah, eu esqueci. É que você é o sucessor, né? Tem que fazer o que ele fez. 2 Coríntios 11, verso 10. Então, se o Papa não vai na verdade, esse é problema dele. Porque quando o pastor se desvia da verdade... Alô? Olha a frase apostólica aqui, ó. Quando o pastor se desvia da verdade, as ovelhas passam a ser prioridade. Quem pode falar amém? É essa que é a lei de Deus. Para quem não conhece. Lá do céu, uma voz diz assim: quando o pastor se desvia da verdade, as ovelhas passam a ser prioridade. Porque o pastor tem que ser respeitado. Quando ele é um homem de Deus verdadeiro. Quem está entendendo? Se for canalha, se for safado, sem vergonha, vagabundo, mentiroso, hipócrita, fariseu, não tem que ser respeitado. Como Jesus fazia com os fariseus. Jesus falava: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Não era assim que ele tratava as autoridades? Os religiosos? Não era assim? Com os religiosos, Jesus era firme, era duro. Mas com as ovelhas: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Está percebendo a diferença? Com as ovelhas, Jesus era manso. Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Com as ovelhas. Com o fariseu hipócrita, ele descia a borracha. Quem está entendendo? É assim que tem que fazer. Vou falar pela terceira vez. Quando o pastor, seja quem for, porque o pastor não está acima de Deus. Nem pastor, nem papa, nem presidente, nem profeta, nem apóstolo, nem evangelista. Não tem ninguém acima de Deus. Quando o pastor se desvia da verdade, as ovelhas passam a ser prioridade. Então, pastor, você está fora. Eu estou indo atrás das ovelhas. Se você não fala a verdade, eu vou falar. Se você não está preocupado com as ovelhas, eu estou. Você já não é mais prioridade. A prioridade agora é as ovelhas. Quem pode falar amém? Para terminar, para vocês entenderem isso e ficar marcado para o resto da vida. 2 Coríntios 11, verso 10. 2 Coríntios 11, 10. Paulo diz: como a verdade de Cristo está em Pedro. Amém? Vamos ler de novo? 2 Coríntios 11, verso 10. Paulo diz: como a verdade de Cristo está em Pedro. Amém? O que Paulo disse? Como a verdade de Cristo está em mim. Mim quem? Quem é que está falando? Paulo. Está claro ou não está claro? Como é que eu posso seguir Pedro, abençoado? Só uma pergunta. Como que eu posso seguir Pedro, Gálatas 2,14, se ele conheceu a verdade e não andou conforme a verdade do Evangelho? Você está me entendendo? Como é que eu posso seguir? Como é que eu posso ter Pedro como meu exemplo? Você está me entendendo? Como que eu posso ter... É igual você ter... É verdade que Pedro não era um assassino.
Pedro não era um bandido, tá? Deixa eu explicar antes. Mas como que eu posso ter por modelo, como exemplo de vida, um bandido? Como é que eu posso ter? Como é que eu posso ter um bandido como exemplo de vida? Eu já falei que Pedro não era isso, é só um exemplo. Se Pedro conheceu a verdade e não andou conforme a verdade, então ele não é exemplo para mim. Amém, abençoados? Agora, olha o que Paulo disse, para terminar. 2 Coríntios 11:10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada. A verdade de Cristo. Irmão católico, irmão evangélico, irmão espírita, irmão, filho de Deus. Se você quer conhecer e saber da verdade, como ela é, a verdade está em Paulo. Não adianta você ir em Tiago, em Pedro, em João, em Mateus, em Lucas. 2 Coríntios 11:10. A verdade de Cristo está em Paulo. E ele diz, esta glória não me será tirada. Nem de Paulo, nem da minha vida, nem desta igreja e nem desse ministério. Nós amamos a verdade, cremos na verdade e nada e nem ninguém vai tirar a verdade de nós. Quem pode falar, Abba, Pai? Glória a Deus. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.